Firma, meu brother, tudo bem com vocês? Pessoal, umas anotações aqui de algumas reflexões, algumas perguntas na realidade. O que é ter sucesso? Fica essa pergunta para você, o que é ter sucesso? Você sabe, você já parou para pensar o que é ter sucesso? Eu já tive essa dúvida por muito tempo e descobri algumas respostas. Uma delas, muito interessante, é que ter sucesso é quando você conseguir ensinar alguém a prosperar e essa pessoa conseguir replicar esse ensinamento. Isso é uma definição de sucesso. Como ter sucesso? Essa é uma pergunta difícil. Como ter sucesso? Para quem já conseguiu, parece ser fácil. A gente vai ver, a gente vai assistir os grandes plays e eles falam que é você persistir, é você não desistir. Mas na fala deles parece ser tão simples. Por quê? Porque eles já conseguiram. E depois que você vence as barreiras, depois que você resolve tudo isso, você fala. É só você persistir. É você não desistir, é você ir em busca do seu sonho, é você se descobrir. É você fazer o que você gosta. Fazer por amor, fazer com amor. Servir aos outros, servir pessoas. Então parece ser muito fácil dizendo, parece ser muito simples. Mas quando a gente ainda está engatilhando, ainda está no processo de aprendizagem, isso parece ser tão distante, isso parece ser dolorido, é um processo dolorido, mas isso é porque tudo depende de um processo. Deus fez tudo por processo. A árvore, se a gente assemelhar a árvore é só uma semente, você tem que plantar uma semente, ela não sabe o que é uma árvore, ela não sabe quantos frutos ela vai dar. Ela só sabe que é uma semente, você tem que plantar essa semente, você tem que cuidar dessa semente até que ela crie raízes. Depois que ela criar raízes, aí ela vai crescer, ela ainda vai ser uma planta frágil. Se você chegar e chutar ela, ela ainda pode morrer. Assim somos nós, quando nós estamos na procura do sucesso, na caminhada. A gente começa muito frágil, a gente começa sem saber, sem entendimento de nada. Mas é a persistência, o foco é a persistência, é o direcionamento, é o nosso propósito, é descobrir o propósito. E o propósito é a trajetória, o propósito é o que nos direciona, é o que a gente faz no caminho, é a nossa caminhada, o propósito é a nossa caminhada. E a felicidade ela vai de encontro com isso, quando você descobre o seu propósito e você vai colecionando aquelas fases, aqueles momentos, aquilo ali vai se tornar a sua história de sucesso, porque o sucesso ele é o resultado dos seus fracassos. Pode ver que na maioria, 99% dos bilionários, milionários, as pessoas de sucesso que a gente considera, foi a trajetória dele, o colecionar dos seus fracassos que tornou a sua história de sucesso, que tornou aquela pessoa forjada, aquela pessoa bem-sucedida. O que é ser feliz? Ser feliz, por exemplo, para algumas pessoas, ser feliz é aceitar o que tem. Tem muitas pessoas que aceitam o que ela é, o que ela tem, e ela é feliz. Com pouco dinheiro, às vezes com a simplicidade. Por exemplo, um homem do campo, uma pessoa que mora no interior, não o fazendeiro, aquele milionário, mas tem aqueles que moram na fazenda, na sua fazenda menor, na sua chácara, e é super feliz. Por quê? Porque ele aceitou aquilo, então a felicidade dele é aquilo. Então há várias circunstâncias, vários momentos que a gente precisa analisar sobre isso. É claro que Deus não dá a carga conforme você não consiga carregar. Então assim, se você almeja um propósito grande, os seus obstáculos também serão grandes, os seus obstáculos serão maiores, pesados, mas você pode até chegar a ajoelhar, como Jó fez, caiu no chão, caiu em desgosto, e ele tinha muito, mas ele resistiu e ele continuou firme em Deus. Deus retribuiu o dobro depois na sua vitória, porque ele persistiu, ele conseguiu enfrentar. E aqui para vocês verem, uma outra pergunta interessante: ter sucesso na vida é difícil?
Não, não é difícil. A gente vê que quem conseguiu, eles falam isso. Não é difícil. Ter sucesso, ser rico. E riqueza é diferente de ter mais dinheiro. Para você ter mais dinheiro, basta eu te dar R$1 a mais, te dar R$10 a mais, você vai ter mais dinheiro. Mas e aí? Você não é rico. Você não fez um propósito, você não tem um propósito com esse dinheiro a mais, você só tem mais dinheiro. E daí? Se você não sabe, é igual o ganhador da Mega Sena, eles ganham milhões, mas depois voltam, a maioria voltam a ser mais pobre do que antes. Por quê? Porque eles não têm propósito com aquilo, eles não construíram riquezas, eles não passaram pelo processo de forjar, de ser forjado, assim como a pérola passa por um processo doloroso, assim como o diamante passa por um processo doloroso. Nós também temos que passar. Para a gente conseguir reter riquezas e chegar a ter sucesso, a gente precisa passar pelo processo de Deus. E o processo às vezes é dolorido, às vezes a gente tem que passar por circunstâncias que a gente pensa, não, Senhor, não vou suportar. Por que isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço, Senhor, ou não tem piedade de mim? Não, pelo contrário. Quando a gente não tem esse entendimento, é onde a gente é fútil em não saber que Deus está nos forjando, que Deus está tratando da gente, está cuidando para te entregar a gestão de grandes reinos, de grandes nações, para você ser um general de guerra, para você ser um líder de nações, para você ser o rei da sua geração. Então, não é fácil, mas é complexo. Então, é complexo. Por que é complexo? Porque tem 4 pilares bases aí, que são princípios que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar esses pilares. A gente precisa estar bem com isso, que é o quê? É a parte espiritual, estar bem com Deus. É a parte emocional, que são nossas emoções, nossos egos, o egoísmo, a raiva. Então é o nosso emocional, que é um grande sabotador. Intelectual, a parte intelectual é de onde você sai para onde você vai. São as imersões, são os cursos que você entra, que você penetra, são as pessoas que você precisa ter acesso, porque por mais que você não tenha acesso, que a sua família não foi bem instruída financeiramente, você fala, como eu vou conseguir? Se aproxime de pessoas que já conseguiram, se aproxime de pessoas que já fizeram. Ah, mas eu não tenho dinheiro, e como é que eu vou chegar a essas pessoas? Compre um livro, compre uma imersão, compre um curso, vai atrás, faz relacionamento, você tem que estar próximo dessas pessoas. Hoje a internet é uma ferramenta poderosa. Você pode estar próximo de uma pessoa super influente que sabe fazer aquilo que você precisa aprender, é modelar aquela pessoa. Não é copiar, não me entenda mal, não é copiar, é modelar aquela pessoa. Então você vai modelando e você vai mudando seu comportamento. Às vezes as roupas que você veste não é o que você quer transmitir, o seu comportamento não é o que você quer transparecer. Então você vai corrigindo isso. A sua fala, se não sai bem, você procura um profissional, um fonoaudiólogo, profissional da fala, de cântico, e vai ajustar a sua voz. Então é modelagem, você começa a modelar as pessoas. Tem o físico, que é o seu corpo. E o físico não é só ficar com aquele shape travado e bombar e ficar grandão, não. É você estar bem com o seu corpo, você estar saudável, você diminuir mais coisas que vão afetar o seu corpo, diminuir a sua energia, comer mais coisas que vai aumentar a sua energia, o seu vigor, você viver bem, você levantar bem e você ir para a luta, porque quando você vai conseguindo os micros resultados, você cada dia você se inspira mais, você fala, eu venci mais um degrau. E o exemplo melhor para isso é uma escada, você não sobe 5 degraus de uma vez, é um após o outro, então são os micro resultados que você tem. E o autoconhecimento é isso, é modelagem, é modelar as pessoas. E por final tem o físico, como eu falei, é o seu corpo, você cuidar. O emocional é a sua alma, você cuidar da sua alma. A sua alma governa o seu corpo, a sua alma governa sobre os seus instintos. Você conseguir dominar os seus instintos. E isso parece uma coisa boa, mas tem gente que não consegue se controlar de frente de um chocolate, tem gente que não consegue
ficar sem assistir uma novela ao invés de ler um livro. Tem gente que não vai conseguir resistir a uma pizza, a um bacon. Tem gente que não vai ter coragem de levantar para poder fazer uma caminhada. Por quê? Porque parece ser muito difícil. Ah, eu não tenho vontade. Começa a ação. Quando você começa a agir, a vontade vem. Não é ficar esperando. Então é onde você, a sua alma, o seu emocional. E por fim é Deus, buscar Deus. Esse é o espiritual. Quando você conecta o seu espiritual ao Espírito Santo, aí você vê as coisas se tornar mais leves, mais tranquilas. Então é isso. Fica essa reflexão aí. Valeu, pessoal. Até mais.